Ecos, na Pedra. Uma jornada através do tempo. Imagine-se caminhando por entre as ruínas antigas, onde cada pedra conta uma história de um passado glorioso. Imagine estar em pé em meio às ruínas do Coliseu, sentindo a grandiosidade e a história que permeiam o ar. O sol a pino, sobre a pedra desgastada, iluminando os vestígios de uma era que moldou o mundo. Quase se pode ouvir o rugido da multidão, ecoando através dos séculos, trazendo à vida os espetáculos de outrora. Gladiadores se enfrentam na arena, suas lutas ferozes, simbolizando a força e a coragem do Império Romano. O ar é denso de expectativa, cada momento carregado de tensão e emoção. Este é o Império Romano em seu apogeu, uma civilização que alcançou feitos extraordinários. Uma civilização que outrora se estendia das Ilhas Britânicas às areias do Oriente Médio, influenciando culturas e sociedades. Como este poderoso império se ergueu? Quais foram os pilares de sua grandeza? Que segredos se escondem em suas ruínas? Que histórias ainda aguardam para serem descobertas? Junte-se a nós em uma jornada através do tempo, explorando os detalhes fascinantes de uma era que ainda nos cativa. Exploraremos os mistérios, conquistas e batalhas épicas do Império Romano, desvendando os segredos de uma das maiores civilizações da história. De cidade a império. A ascensão de Roma. Roma não foi construída em um dia. Começou como uma pequena cidade-estado na Itália. Através de estratégia astuta, poderio militar e um pouco de sorte, Roma expandiu sua influência. Os romanos conquistaram seus vizinhos. Incorporaram inimigos derrotados em suas fileiras. Isso criou um império poderoso e diversificado. Ao longo de séculos, o alcance de Roma se estendeu pela Europa. Estendeu-se ao norte da África e ao Oriente Médio. Essa expansão trouxe grande riqueza e poder, mas também plantou as sementes do eventual declínio do império. Mistérios dos Antigos, revelando o sagrado. O Império Romano era um caldeirão de culturas e crenças. Essa fusão deu origem a uma rica tapeçaria de religiões, rituais e mistérios. Os romanos adoravam um panteão de deuses e deusas. Cada divindade tinha influência sobre diferentes aspectos da vida. Templos e monumentos pontilhavam a paisagem. Essas estruturas serviam como lembretes físicos do poder e da presença do divino. Mistérios e sociedades secretas floresceram. Eles ofereciam aos iniciados um vislumbre do funcionamento oculto do universo. Legiões da Conquista. O poder dos exércitos de Roma. O exército romano era uma força formidável. Era famoso por sua disciplina, organização e tecnologia avançada. Legiões romanas marcharam por continentes. Eles trouxeram consigo o poder de Roma. Esses soldados eram mais do que apenas guerreiros. Eles eram engenheiros, construtores e administradores. Eles construíram estradas, aquedutos e fortificações que permanecem como testemunhos de sua habilidade até hoje. As legiões foram instrumentais na expansão de Roma. Elas também foram essenciais na manutenção da ordem e controle sobre seus vastos territórios. Triunfo e tragédia. As Guerras Púnicas. Estas guerras moldaram o destino de Roma e Cartago. As Guerras Púnicas foram um capítulo definidor na história romana, marcando o início da ascensão de Roma como uma superpotência. Esta série de conflitos colocou Roma contra Cartago, um poderoso império do norte da África, que controlava vastas áreas e tinha uma marinha formidável. Os riscos eram altos, e o controle do mar Mediterrâneo estava em jogo. A supremacia naval era crucial para o comércio e a segurança. A Primeira Guerra Púnica viu Roma sair vitoriosa após uma longa e árdua luta, estabelecendo-se como uma força naval significativa.
A Segunda Guerra Púnica levou Roma à beira do desastre, com batalhas épicas e estratégias brilhantes. O general cartaginês Aníbal cruzou os Alpes com elefantes e infligiu a Roma uma série de derrotas esmagadoras, incluindo a famosa Batalha de Canas. No entanto, Roma se recuperou e finalmente triunfou, mostrando sua resiliência e capacidade de adaptação. A Terceira Guerra Púnica viu a completa destruição de Cartago, um evento que marcou o fim de uma era. Essas guerras deixaram uma marca indelével em Roma, transformando a República em uma potência dominante no Mediterrâneo e moldando o futuro do mundo ocidental. Sussurros nas ruínas, desvendando os mistérios romanos. O Império Romano deixou para trás uma riqueza de mistérios. Arqueólogos e historiadores continuam a juntar as peças dos segredos desta antiga civilização. Do propósito dos túneis subterrâneos do Coliseu ao significado de inscrições enigmáticas, cada descoberta oferece um vislumbre tentador do mundo romano. Ainda hoje, novas descobertas estão sendo feitas. Essas descobertas desafiam nossa compreensão do Império Romano e nos lembram de que ainda há muito a aprender sobre este período fascinante da história. A queda de gigantes, rachaduras no Império. Nenhum império dura para sempre. O Império Romano não foi exceção. No século III d.C., rachaduras começaram a aparecer nos alicerces do Império. Uma série de crises abalou o Império até o seu núcleo. Invasões de tribos bárbaras, instabilidade econômica e corrupção política enfraqueceram o Império por dentro. As outrora poderosas legiões lutavam para conter a maré de invasores. O Império foi dividido em duas metades. Esta foi uma tentativa de torná-lo mais administrável. No entanto, essa divisão acabou acelerando sua queda. Legado de um império, ecos no presente. O Império Romano pode ter caído há mais de 1500 anos, mas sua influência ainda é palpável. No entanto, seu legado continua a moldar o mundo em que vivemos hoje, de maneiras que muitas vezes passam despercebidas. Desde os princípios jurídicos que sustentam nossos sistemas de justiça, que foram inspirados pelo direito romano, até as raízes latinas de muitas línguas modernas, que formam a base de nossa comunicação diária. A influência de Roma está ao nosso redor, visível em cada esquina de nossas cidades. Feitos da engenharia romana, como aquedutos e estradas, não apenas revolucionaram a infraestrutura da época, mas também serviram de modelo durante séculos, influenciando a construção de estradas e sistemas de água modernos. As ruínas de cidades e monumentos romanos, espalhadas por toda a Europa e além, continuam a inspirar admiração e espanto, atraindo milhões de turistas todos os anos. Eles nos lembram da grandeza e engenhosidade desta antiga civilização, que deixou uma marca indelével na história da humanidade. Uma tapeçaria do tempo, desvendando a história romana. A história do Império Romano é uma tapeçaria complexa, tecida com fios de ambição, conquista, inovação e declínio. É uma história repleta de figuras maiores que a vida, de imperadores como Augusto e Nero, a generais como Júlio César e Cipião Africano, mas também é uma história de pessoas comuns, soldados, mercadores, artesãos e escravos, que viveram e morreram sob a sombra da águia. Novas explorações, fim da jornada, mas não da história. Nossa jornada pelo Império Romano termina aqui, mas a história não termina. As ruínas de cidades romanas, os escritos de historiadores romanos e os artefatos desenterrados por arqueólogos oferecem um vislumbre desta civilização fascinante. Explore as vastas bibliotecas de conhecimento. Mergulhe nos anais da história romana. Descubra os mistérios que ainda estão ocultos nas ruínas do Império. O Império Romano aguarda sua descoberta. Se você é fascinado por histórias épicas,
mistérios antigos e o legado das grandes civilizações está no lugar certo. No canal História e Tecnologia, mergulhamos fundo nos segredos do passado, explorando detalhes e curiosidades que você não encontra em qualquer lugar. Não perca a chance de enriquecer seu conhecimento e descobrir o que há de mais intrigante na história mundial. Inscreva-se agora e siga nosso canal para nunca mais perder nenhum conteúdo fascinante sobre o mundo antigo e suas tecnologias surpreendentes.